Nos exaltamos a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus Ele nos concedeu, ou nos concede, quando aqui estamos para aprendermos a doce e gloriosa Palavra de Deus. Amados, nós estamos já há algumas semanas, semana passada nós facultamos a oportunidade a dois dos nossos companheiros para eles ministrarem a palavra de Deus, e nós agradecemos a Deus que tivemos um trabalho maravilhoso, e hoje Deus nos dá mais esta oportunidade, quando aqui estamos para aprendermos a doce e gloriosa palavra de Deus. Amados, crente que quer ter saúde na alma, ele não perde o trabalho desta natureza. Por quê? No mundo que nós estamos vivendo, onde nós estamos vendo tantas inovações, tantas coisas que vêm sutilmente penetrando no meio da igreja, nós observamos muitos já estão embaraçados com algumas coisas que vêm surgindo e começa a perder o alvo, começa a perder o seu foco, que é Cristo Jesus, Nós observamos muitos barganhando com Deus, muitos buscando, assim como nós observamos, um céu aqui na terra, e o Evangelho não é nada disso, amados. O Evangelho, sabemos que é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. E nós observamos que nesta carta de Tiago, ou nesta epístola ou carta de Tiago, nós aqui já estamos há alguns meses meditando sobre esta carta, e nós chegamos nesse ponto importante, certo? Nós falamos sobre a origem do pecado, que Deus, Ele não é o autor do pecado, como muitos ensinavam isso, e nós podemos observar que Deus, Ele é o autor de tudo que é bom. Falamos aqui sobre isso, que Deus, Ele criou coisas boas. A Bíblia Sagrada nos diz, depois que Deus criou os céus e a terra, diz a Escritura, que viu Deus que era bom. Glória a Deus. Então Tiago, ele diz aos irmãos que os irmãos não se enganassem, exatamente com falsos ensinamentos, com falsas linhas de pensamentos teológicos, porque tem muita gente que busca muitas coisas e começa a trazer invenções para dentro da igreja, para encher a igreja, para massagear o ego. E nós observamos que essa carta de Tiago, ela muito se identifica com a igreja atual. Então nós aqui falamos, do versículo 16 ao versículo 18, nós falamos sobre não se enganar, nós falamos sobre as dádivas boas, é Deus quem nos dá. Nós falamos que Deus, Ele é o Pai das luzes, Ele trabalha exatamente na claridade, tudo de Deus é bem esclarecido. E quando Tiago ele chega no versículo de número 18, Tiago diz o seguinte: pois segundo o seu querer. Observamos, meus amados e queridos irmãos, que Deus, com a sua infinita vontade, o seu querer, com o seu, exatamente, ao seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade.
Eu não sei se os irmãos estão lembrados que no primeiro, quando nós falamos sobre a origem do pecado, nós falamos sobre um bebê que foi gerado e um bebê que nasceu, e esse bebê se chama cobiça, que veio o pecado e o pecado gera morte. Os irmãos vão encontrar isso exatamente no versículo de número 15 deste primeiro capítulo, que diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e uma vez consumado gera morte. Então nós observamos que no primeiro ponto, Tiago ele fala de um bebê que nasce, e esse bebê aqui ele fala sobre o pecado no versículo de número 15. Quando chega no versículo 18, Tiago ele vem falando sobre exatamente uma gestação. Tiago ele vem falando exatamente sobre o nascimento. E Tiago ele diz o seguinte: segundo o seu querer. O querer de quem? O querer de Deus. Deus, observamos ele sendo o autor do bem, Deus, ele sendo o criador de todas as coisas. Nós observamos que ele quis nos gerar, ele quis gerar, aleluia, pela palavra da verdade. Observamos bem aqui que ele diz assim: ele nos gerou pela palavra da verdade. Observamos, amados, que nesse versículo de número 18, nós podemos observar que Tiago, ele fala sobre esse novo nascimento, ele fala sobre essa regeneração, porque isso que é o Evangelho. Escuta só, o Evangelho em que muitos pregam que não há mudança de vida, o Evangelho que muitos pregam que não há uma transformação na vida, isso não é Evangelho. Porque se os irmãos começarem a observar a própria palavra Evangelho, os irmãos vão vendo como os apóstolos eles citam, e no final nós vamos entender que este Evangelho é o próprio Cristo. Nós observamos que quando Cristo ele entra no coração, na vida do homem, há uma mudança. Então o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que a palavra de Deus ela nos ensina e que deve ser proclamado, é o Evangelho da transformação, é o Evangelho da regeneração, é o Evangelho da justificação, é o Evangelho da mudança de atitude, é o Evangelho da mudança da disposição mental, é o Evangelho em que pega o homem que está na sarjeta do pecado, aonde ninguém dá nada por ele, e coloca esse homem em uma nova posição, e ele se torna uma pessoa nobre. Aleluia. Por quê? Porque o Evangelho ele nos enobrece. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Podemos observar que regeneração, o significado desta palavra é ação ou efeito de regenerar, ou mesmo regenerar-se. Escuta só, é reforma no sentido de melhorar, é uma reforma no sentido de melhorar, uma renovação moral, uma renovação espiritual, é uma reconstituição de um órgão destruído ou arruinado. Os irmãos veem em que o fígado ele é muito, ele pode se regenerar rapidamente, e nós observamos aqui em que ele diz é um órgão destruído e arruinado, ele foi reconstituído, ou uma reconstituição. Regeneração
do fígado, como nós aqui falamos. Ora, operação que consiste em restabelecer a atitude de um catalisador, restabelecimento do que está destruído. Então nós podemos observar em que regeneração é exatamente uma mudança. Regeneração exatamente é uma renovação, ou uma mudança exatamente de atitude. É uma operação em que age na vida do homem, que há uma restituição. Aleluia! Então nós podemos observar, amados, que o Evangelho, a Bíblia Sagrada nos diz que segundo o querer do nosso Deus, aleluia, Ele nos gerou, Ele nos regenerou, Ele nos restituiu, Ele nos reconciliou, Ele nos reformou, aleluia. Segundo o escritor, o Osmani, ele diz em seu livro O Homem Espiritual, volume 1, ele falando com respeito exatamente a regeneração e a ressurreição, ele diz o seguinte: ora, uma pessoa que foi ressuscitada, uma pessoa que foi sepultada e voltado à vida, ele diz o seguinte, que essa pessoa, ela se levanta nova, essa pessoa, ela se levanta exatamente transformada, não mais com aquele corpo fadado, não mais com aquele corpo cheio de enfermidade. Por quê? Porque ele agora se tornou uma nova criatura. Ora, isso é que é evangelho, isso é que é regeneração. O evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho nos enobrece, o evangelho nos leva para perto de Deus, o evangelho devolve à sociedade, não mais aquele homem em que muitos apontavam e dizia que não tinha jeito, mas quando o evangelho penetrou na vida do homem, houve uma mudança, e nessa mudança o mundo vê Cristo em você, ou Cristo em nós, esperança da glória. Isso é que é regeneração. Observamos, amados, regeneração é nascer de novo. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Veja o que é que Jesus Cristo diz. A Bíblia Sagrada nos diz que o homem, príncipe dos judeus, ele foi ter com Jesus à noite. Ele, com medo de ser discriminado, ele com medo de ser apontado, à noite ele foi ter com Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo andava com pessoas pobres. Jesus Cristo andava com pessoas que andavam chorando, exatamente pela situação, pela opressão do Império Romano, e também exatamente por pessoas escanteadas. É aí onde nós vamos falar no próximo ponto, falando com respeito a nós não fazermos acepção de pessoa. Isso aí é outro ponto. Mas nós observamos que Jesus andava com essas pessoas. Veja, no Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo, ele diz o seguinte: bem-aventurados que choram. Aleluia. Jesus Cristo, antes de ter uma mensagem espiritual, observamos que Jesus Cristo estava falando com pessoas que choravam a dor, exatamente daquela situação financeira, daquela situação moral, daquela situação degradante, da opressão do Império Romano. Jesus Cristo dizendo: bem-aventurados que choram, faz parte do meu reino os que choram. Observamos, amados, que Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite, com vergonha, e ele foi ter com Jesus à noite, e no versículo 2, ele começa dizendo: Rabi,
sabendo que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aleluia. Ele começa elogiando a Jesus. Eu sei que tu és da parte de Deus, eu sei que tu és divino. Aí Jesus Cristo, que não perdia a oportunidade para que a pessoa fosse regenerada, não perdia a oportunidade para ganhar a pessoa para o reino de Deus, porque, amados, quem participa deste reino, escuta só bem isso, quem ingressa nesse reino, observamos que Jesus Cristo diz: vinde como estáis. Ora, pode vir manco, cego, aleijado, coxo, pessoas em que a sociedade não dá mais nada, pode vir essas pessoas. Igreja é para essas pessoas, é para isto, para abraçar. Agora tem uma coisa, quando chegar aqui, ele não diz permaneça como estava, não, senhor. Por quê? Porque o evangelho muda, amado, o evangelho transforma. Vinde como estais, aleluia. Agora tem uma coisa, quando chegar aqui, não permaneça como estavas. Por quê? Porque o evangelho transforma a vida do homem. Bendito seja o nome de Jesus. Veja o que é que Jesus Cristo diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que palavra séria, que palavra forte essa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fala exatamente de uma mudança. Jesus Cristo, ele fala exatamente de uma nova vida. Jesus Cristo, ele fala exatamente de um novo posicionamento. Porque, meus amados irmãos, se não nascer de novo, não está caminhando para o céu. Quem caminha para o céu, ele passou pelo novo nascimento. Essa é a história que diz aí, amados, escuta só, que Jesus Cristo, ele aceita de todo jeito. Isso é mentira, é mentira. Quando chegar na presença de Jesus, tem o modelo de Jesus. Jesus Cristo, ele diz a Filipe e aos discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si, negue-se a si. E o que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? É rejeitar exatamente essas práticas mundanas. É tomar exatamente um novo posicionamento. É viver o verdadeiro cristianismo. É viver o verdadeiro evangelho. É abater o nosso eu. É descer e a presença de Jesus e abraçar o modelo de Jesus. Aleluia. E outra feita, ele diz aos discípulos: quem quiser me servir, siga-me. Amados, não se serve a Jesus de todo jeito, e nem segue a Jesus de todo jeito. Você já pensou você indo para uma festa? O que é que se faz antes de ir para a festa? Há uma preparação. Você toma um banho, você passa a sua melhor roupa,
você veste o seu melhor calçado, você põe o seu melhor perfume, você se produz para que você possa se apresentar bem. E já pensou, você está todo alinhado e o teu filho mal cheiroso, camisa mal passada, você, o seu filho, com os pés no chão, sem a sandália, o que é que você vai dizer? Esse menino está me fazendo vergonha, é ou não é? Está com medo de dizer é ou não é? É. Se for para andar assim, é melhor tu ficar, menino. Ou não é assim? É. Você todo alinhado, cheiroso, e teu filho mal cheiroso atrás de você, é melhor ficar. Aí Jesus Cristo diz assim: quem quiser me servir, siga-me. Esse seguir é andar nos passos de Jesus. Esse seguir é andar no modelo de Jesus. Esse seguir é ter o cheiro de Cristo. Esse seguir é pisar aonde Jesus pisou. Eu quero servir a Jesus, mas eu não quero seguir a Jesus. Não se serve a Jesus de longe. Não, senhor. Se segue a Jesus com o modelo que Jesus deixou. Amém, amados? Veja o que é que ele diz aqui, olha. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, tem que nascer de novo. Você pode dizer ao seu irmão, tem que nascer de novo. Para fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de novo. Não se faz parte do reino de Deus se não passar pelo novo nascimento. Não se faz parte do reino de Deus vivendo da mesma forma que nós vivíamos lá no mundo. Não faz parte do reino de Deus desta forma. Isso, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos adverte, para que amanhã você não diga, ninguém me disse esta verdade. Eu pensei que eu estava caminhando para o céu e não estava indo para o céu. Lá fora, o homem vivendo a sua libertinagem, casado com a mulher, se abraça com uma, se abraça com duas, aí aceita o evangelho e quer viver da mesma forma. Não se serve a Jesus em adultério. Não se serve a Jesus adulterando. Pessoas que andam nessas práticas estão indo para todo canto, menos para o céu. Pecado é só adultério? Não. Quem vive em fornicação, test drive, está com a menina hoje, amanhã já está com outra, essa daí não segue, vou para outra. Tem que nascer de novo. Tem gente que mente para dormir e se acorda para mentir. Não é o evangelho que se prega, não vive esse evangelho. Tem gente
ensina a perdoar. Você pode dizer ao teu irmão: o Evangelho nos ensina a perdoar. Eu não sou muito de fazer isso não, mas fique em pé aí, por gentileza. Aperta a mão do teu irmão. E pode dar um abraço ao teu irmão? Dá um abraço aí, teu irmão. Diga: meu irmão, nós estamos caminhando para o céu. E para o céu se vai unido, perdoando. Permaneça em pé. Permaneça em pé. Você sentou ao lado de quem você se dá bem. Mas se tem alguém aqui que você não está muito bem com a cara dele, com a cara dela, você não sentou perto dele nem dela não. Vá onde está ela, vá onde está ele. E ninguém aqui é juiz de ninguém. Mas dá um abraço nele. Está lá atrás, vai lá atrás, dá um abraço. Está cá na frente, dá um abraço. E diz a ele aqui: já está perto de mim, eu vou para isso aqui. Aleluia, nós devemos viver o Evangelho. Aleluia, vai sentando e dando glória a Deus. O Evangelho, ele muda. Rabacaba, Chorinara, Bahia, Chorata. Rebaia, Anaia, Choriama, Nara, Bachurinanta, Manava, se alguém não nascer de novo, tem que haver mudanças. Tem irmãos que passam pelo outro e vai outro. Outro nem hoje está dizendo mais, só remugando. Eu estou de ninguém sair, irmão, sem falar de placa de igreja. Pode ser batista, pode ser presbiteriana, pode ser assembleia co-irmã. A igreja é uma só. E quem não tiver em comunhão vai para o inferno, não vai para o céu não. Tem irmão que a gente fala. Será, irmão? Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Aleluia. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que irmão fulano fez comigo. Eu não vou contar o que o pastor passa, mas nós abraçamos a todos. Um dia chegou um irmão para mim e disse: o senhor gosta de quem diz coisa para o senhor e machuca, né, pastor? Porque o senhor ajuda essas pessoas que fazem com o senhor. É não, rapaz. É que a Bíblia Sagrada manda a gente colocar na cabeça brasa de fogo. Faz bem que vai colocar brasa de fogo na cabeça dele. Amém? Amém. Pastor Abimael, para que eu vim hoje? Para ouvir a palavra. Aleluia. Vê só o que é que Jesus quis mais aqui. Porque quem não é de Deus
não entende a palavra de Deus. E tem uns que entendem, mas ele é leproso espiritual. O leproso, ele não sente nada. Ele perde o pé e não está sentindo nada. Ele perde a orelha, perde o dedo, não sente nada, porque é leproso e cínico. Veja o que é que diz aqui. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja o que é o homem que não tem o Espírito de Deus, o discernimento de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não conhece essa verdade. Tem de primeiro ouvir a palavra, o Evangelho penetrar, ele crer no Evangelho, ele aceitar o Evangelho, depois abrir os olhos para isso. Nicodemos era príncipe dos judeus. Jesus Cristo não estava falando aqui com nenhum leigo, não. Jesus Cristo não estava falando aqui com pessoas que não conheciam da lei, não, da Torá, não. Jesus Cristo estava falando aqui com o conhecedor das leis de Deus. Mas quando Jesus Cristo falou, ele disse: chega. E o homem velho, entra lá no ventre e nasce de novo, é? Aí Jesus Cristo diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Glória a Deus, aleluia. Amados, nós cremos no batismo em Cristo. Esse aí é para salvação. Batismo nas águas, esse aí é o batismo. E o batismo com o Espírito Santo, só quem batiza é Jesus. Mas esse primeiro batismo aqui, por isso que ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Esse aí é para salvação. É exatamente o nascimento, aceitar a Cristo, mudar de vida, ser transformado, ser regenerado, ser reformado, aleluia, não se conformar com esse mundo, é exatamente nascer de novo, Cristo entrando no coração do homem. Ele diz mais: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe disse, perguntou Nicodemo: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre e tu não sabes disso, rapaz? Tem de ter o Espírito Santo de Deus. Vamos voltar aqui para o texto. Aqui foi uma referência que nós citamos para os irmãos. Observamos que o nascer de novo, a regeneração, o homem tem que passar por ela se quiser ver a Cristo. Quem tem de nascer de novo, vê aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Veja só como é que ele fala do pecado para a salvação pela graça. Nós estamos falando aqui, amados, uma palavra sobre regeneração e mostrando aos irmãos que precisamos viver
este cristianismo. Precisamos refletir para este mundo podre que na terra tem um povo que anda, que fala, que se veste, que se conduz, que se caminha diferente. Diferente. Diz o seguinte: Ele vos deu vida. Vou repetir. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem sem Deus, Paulo diz que ele está morto. Vou repetir. Lembre-se que nós aqui estamos falando de uma nova vida em Cristo. Estamos falando exatamente de um homem espiritual. Ô pastor Abimael, e eu vou deixar de viver? Não. E eu vou deixar de desfrutar? Não. E eu vou deixar de comer carne com farinha? Não. Continue comendo, continue andando, continue vivendo. Agora, as nossas ações, elas são diferentes. Nós aceitamos a Cristo para viver uma nova vida. Para que aceitar o Evangelho se não vai ter mudança? É melhor continuar na vida que nós estamos. O Evangelho, ele nos enobrece, amados, porque nos muda, nos transforma. O Evangelho, ele nos enobrece, porque nos leva a um novo posicionamento. Amém, amados? Amém. Veja o que é que Paulo diz: Ele vos deu vida. Se Ele deu vida, é porque nós estávamos mortos. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos já sabem a forma de nós ministrarmos. Diz ao teu irmão: Ele te ressuscitou. Diz para o outro lado: Ele te ressuscitou. Agora diga aí: você não é um zumbi. Diz meu pai: você não é um zumbi. Você tem vida. Você tem vida. Porque Ele produziu vida em você. Aleluia. Nós não somos zumbis espirituais, não somos. Nós estamos vivos porque Cristo nos deu vida. E o vivo glorifica, e o vivo exalta, e o vivo louva, e o vivo agradece, e o vivo chega mais perto de Deus sem nenhum ressentimento, porque Cristo já cravou a cédula que nos acusava. Cristo cravou na cruz do Calvário. Você, meu amigo, que está nos acompanhando pela rede social, Cristo é quem produz vida. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz aqui que quem anda no curso deste mundo, na desobediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Jesus,
aquele que anda segundo os príncipes, segundo o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele diz que não anda em Cristo. Mas aquele que foi vivificado, aquele que foi regenerado, aquele que veio para um novo posicionamento, ele diz que estes foram ressuscitados por intermédio de Cristo Jesus. Ele diz aqui que nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Porque, amados, ele trata aqui que aqueles que andam na desobediência à palavra de Deus, aquele que anda segundo o curso deste mundo, ele diz aqui que Deus, ele aborrece. Escuta só, Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele afronta a santidade de Deus. Por isso que para servir a Jesus tem de nascer de novo. Eu vou mais adiante, permita-me por gentileza. Tem crente que tem já 30 anos de crente e precisa nascer de novo. Tem cristão que tem 20 anos de crente e precisa nascer de novo. Tem cristão que tem 40 anos de crente e ainda pega a carteirinha de membro. Foi batizado desde 89. Está aqui. Isso não é passaporte para o céu, meu santo. Um certo dia fui aconselhar um casal, mas a irmã estava com tanta raiva do marido. Eu olhei, disse: meu Deus, eu vou sair por aqui, porque senão vai sobrar para mim. E até hoje, Baracho, ela ainda está com raiva. E diz mais: nem tudo que está na Bíblia, pastor, a gente faz não. Porque a gente não é besta não. E obedecer a palavra de Deus é ser besta, é? E obedecer a palavra de Deus é perca de tempo, é? Não. Obedecer a palavra de Deus é para quem tem Cristo na vida. É para quem já abraçou o Evangelho. Obedecer a palavra de Deus, olha, e sem nenhum peso. Esses dias eu entrei em um regime para perda de peso, porque o médico disse: olha só, mas você está muito acima do peso, precisa perder alguns pesos. E eu comecei a fazer alguns tratamentos, e eu percebi uma coisa, que desta vez agora, eu estou fazendo, pastor Simeão, sem sacrifício. Sem sacrifício. Por que, pastor Maia? Porque quando faz aquele coisa de sacrifício, fica pesado. Rapaz, eu estou com medo disso aqui, mas eu não gosto.
eu deixei de comer isso aqui, mas eu detesto comer isso aqui. Aí vai comendo purgante. E comer purgante é coisa ruim. Mas quando você come, né, e sente o sabor, e sabe que vai ter saúde, Baracho, olha, já perdi mais de 6 quilos. Aleluia. Fui para o médico agora, o médico fez: está bom, senhor Mael, perca mais. Está certo, é difícil, mas eu vou perder. Glória a Deus. Diz aqui a palavra de Deus: quem anda, quem nasce de novo, quem anda em Cristo, obedece à palavra de Deus sem ser um peso para ele, sem ser pesado. Por quê? Porque Cristo está dentro dele. Não é difícil obedecer à palavra de Deus quando Cristo está em nós. Ô pastor Mael, e se eu errar? Aí Pedro diz: tem um grande advogado, recorremos a ele, e ele nos ergue novamente para a glória de Deus. O que não pode é permanecer caído. Tem gente que nos criticam, nos diz palavras contrárias contra nós, contra o nosso ministério, porque ajuda A, ajuda B, ajuda C. Aleluia. Vamos continuar fazendo assim, porque entendemos que evangelho é também reconciliação, ministério da reconciliação. Diz ao teu irmão aí: entendemos que o evangelho é o ministério da reconciliação. Tem de haver também a reconciliação, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado em nosso meio. Aleluia. Tem gente que o outro está morrendo, ele pega, coloca o pé no pescoço e de infeliz, triste, bota a língua para fora e morre. Isso não é evangelho, não, Senhor. O evangelho socorre, o evangelho ergue, o evangelho levanta, o evangelho ajuda, o evangelho reconcilia, porque o evangelho é Cristo, e Cristo nos reconciliou com Deus nosso Pai. Aleluia. Que Deus continue nos ajudando. E a hora se completou. Tem tanta coisa boa aqui, depois a gente fala mais, mas declina a tua cabeça. Eu não sei, aleluia, se você está sentindo o peso de alguma coisa para seguir este evangelho. Gostaria que você declinasse a sua cabeça. Se você quiser vir aqui à frente receber a imposição de mãos, venha. Se não, faça somente declinar a tua cabeça. Eu quero fazer uma oração especial por você. Você que também está nos acompanhando pela rede social, você pode também declinar a sua cabeça. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Agora eu quero fazer uma oração especial por você. Soberano e amantíssimo Deus, ó Deus, ministramos a tua palavra, falando sobre a regeneração, falando sobre este novo posicionamento, sobre ter vida em ti, ó Pai, por intermédio de ti, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero te apresentar o teu filho, a tua filha, ó Deus, que durante a trajetória da vida, Deus, durante a trajetória da vida, ó Pai, o adversário conseguiu colocar coisas, palavras contrárias em sua mente, jogando os seus dados inflamados, Senhor. Mas neste momento, ó Pai, eu te peço pela autoridade que há na tua palavra e no poder do teu
teu sangue. Apresenta o teu filho, a tua filha. Dá-lhe força, vigor, ó Pai, para que possa viver, ó Deus, esta regeneração, para que possa viver o cristianismo, para que possa viver esta mudança de vida, Senhor. Deus amado, soberano, amantíssimo Pai, é o que nós te suplicamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Fiquemos em pé, amados. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Amém, amados. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado pela rede social. Deus continue abençoando o nosso irmão Bruno. Que as mãos de Deus permaneçam estendidas em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus.